agora eu estou gravando, tá? Ele pede o consentimento de todo mundo. Então, só para informar vocês que está sendo gravada a nossa reunião, tá bom? Beleza. Ok. Você quer fazer alguma abertura, Vinícius? Ou eu posso já ir falando? Acho que pode ir falando. Talvez a Sheila possa te apresentar, então. Então, pessoal, quem vai fazer a palestra hoje para nós é a Tainá Reis, né? Ela é doutora em Sociologia pela UFSCar. E depois o professor Vinícius também vai fazer a fala dele. Eu convidei ele, gente, porque esse tema é um tema muito complexo, assim, para a gente trabalhar muito no senso comum, né? Então, eu pensei em trazer pessoas que possam contribuir além daquilo que a gente... ultrapassar o senso comum, para vocês entenderem, assim, que quando a gente fala em direito, né, direitos humanos, a gente não está falando de direito dos manos, né, como a gente tem ouvido muito falar, né? Então, como eles têm um pouco mais de propriedade para falar sobre isso, então eu resolvi convidar, e o professor Vinícius já se prontificou na hora de fazer a fala, né? Então, eu agradeço a participação dos dois. Vocês podem começar. Muito obrigado. Obrigada, Sheila. Nada. Bom, boa noite, né, a todo mundo que está participando. É um prazer estar aqui com vocês, não tanto pelo tema, né, mas porque eu acho que é importante também fazer essa conversa. A gente vai falar sobre o caso daquela criança, né, aquela menina de 10 anos, do Espírito Santo, que foi estuprada pelo tio durante 4 anos, então desde os 6 até os 10 anos de idade, né. Essa menina engravidou e ela conseguiu fazer o aborto. O caso dela trouxe uma comoção muito grande, né, de várias formas diferentes. Então, primeiro a gente teve aquele problema com a divulgação do nome da criança, né? Então, uma mulher chamada Sara Giromini conseguiu o nome da criança e o hospital que ela faria o procedimento e divulgou, né? Acontece que isso é um crime, né? Porque a legislação brasileira protege a divulgação do nome de qualquer menor de idade sem a prévia autorização, né? Ainda mais em um caso como esse que aconteceu um crime, né? Essa gravidez, obviamente, era de risco, já que era uma criança com 10 anos de idade, né? E o Código Civil permite a realização de aborto em alguns casos específicos, né? Estupro é um deles, né? Mas o Vinícius vai falar um pouco mais sobre essa parte da legislação, essa parte jurídica, né? Eu vou fazer uma interpretação um pouco mais sociológica desse caso, né? Na verdade, eu vou partir desse caso e de todo o debate que foi gerado a partir dele também, para falar sobre uma série de outras coisas, né? Então, na internet, muitas pessoas tiveram reações muito diversas em relação a esse caso. Eu vou primeiro falar do tema de como a sociedade reagiu, né, ao caso, que é o estupro de uma criança. Então, não vou falar sobre o aborto especificamente, né? Quando eu acabar, mais perto do fim da minha fala, a gente pode até discutir um pouco essa questão do aborto, mas eu quero falar mais sobre outras coisas, né? Então, primeiro, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para a gente ler só 2 relatos específicos. Deixa eu ver se está indo aqui, peraí. Que foram muito... que apareceram bastante nessa discussão, né? Então, a gente tem... Vocês estão vendo a tela? Eu espero que sim. Só faz assim com a cabeça para saber que está vendo a tela. Tá, obrigada. Primeiro, a gente tem esse relato, né, de uma agente administrativa de um pronto-socorro de um hospital lá em Rio Branco, no Acre. Então, ela fala assim, não é julgamento, é opinião própria. Em 4 anos, ela gostou, porque se calou. Tanto a inocentinha que tanto vocês falam, e a família dela, porque só vieram abrir a boca quando ela engravidou. Foi tão estupro que ela gozou durante 4 anos. Só parou de gozar para assassinar um inocente que ela mesma gerou. Foi um abuso de um monstro que podia ter defendido a sobrinha e não ter relações sexuais com ela. Mas virem falar que é um estupro é um pouco demais. A vida pertence a Deus, não a juiz nenhum nessa terra de reparação. Vocês falam e esquecem que mataram um inocente, que não podia se defender, e esta menina fingida durante 4 anos, será que não teve oportunidade de pedir socorro? Ajuda? Será que ela só pode pedir socorro para assassinar o filho do ventre? Pensei bem. E tem um outro relato também, que inclusive foi investigado pelo Ministério Público da Justiça, que ele fala, bom, você acredita que a menina é inocente? Esse é um padre, tá? De um município lá de Mato Grosso. Você acredita que a menina é inocente? Acredita em Papai Noel também?
6 anos, por 4 anos e não disse nada. Claro, estava gostando. Por favor, gosta de dar, então assuma as consequências. Esse padre ele foi afastado, né, da paróquia lá que ele estava e tudo mais, mas foi a única sanção que ele sofreu, né? Agora o que eu quero é que vocês parem, assim, um segundo e vamos tentar imaginar como vocês eram quando vocês eram crianças. Quando vocês tinham 6 anos de idade. Ah, mas criança hoje em dia não tem vergonha na cara. Não é porque uma criança faz um montão de coisa errada que ela tem a maturidade emocional para entender e para viver algumas coisas, né? Então, a gente precisa entender e ter como ponto de partida que o que ela sofreu foi um abuso. Dizer que ela gostava de dar, ou que ela estava gozando nesse tempo todo, isso é uma forma de culpabilizar a vítima. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? O que quer dizer culpabilizar a vítima? É um ato de dizer que a pessoa é responsável pelo que ela sofreu, pelo que ela viveu. É uma forma de fazer com que a pessoa que sofreu, o que quer que seja, nesse caso é um abuso sexual, dizer que essa pessoa é a real responsável pelo abuso, e não o abusador, né? Então, é a mesma coisa que dizer, mas roubaram sua bicicleta, mas também você estava na rua andando com ela. Ou dizer, assaltaram você no ônibus, mas você fica andando de ônibus. Não pode. Ou, roubaram seu celular, mas você comprou um celular caro, né? O que você queria? Claro que, assim, um assalto, um roubo no ônibus, do celular, da bicicleta, causa um tipo de trauma bem diferente do que é um abuso sexual. E a motivação desse crime também é totalmente diferente. E muito diferente ainda de quando esse abuso é realizado contra uma criança. Mas a gente vive em uma sociedade em que é mais comum você achar que uma menina é responsável pelo que aconteceu com ela do que um homem adulto, que é quem deveria ser responsável desde o começo, né, diga de passagem. Mas esse tipo de culpabilização não acontece sempre com todo mundo, né, com todas as vítimas. Acontece muito mais com mulheres. Então, não é raro a gente saber de um caso de estupro ou de abuso, e o primeiro comentário que vem mas ela estava fazendo o quê nesse lugar que ela estava? Mas também, olha a roupa que ela estava usando. Mas quem mandou ela sair com esse monte de homem para beber? O que eu quero dizer é que, assim, tem uma tendência de colocar a culpa na pessoa que sofreu o abuso, e não no abusador. E nesse caso de abuso sexual, geralmente o abusador é um homem, e quem sofre o abuso é uma mulher. Então, no caso, a gente está falando aqui de uma menina que foi abusada dos 6 aos 10 anos de idade. Então, chamar de fingida é culpabilizar a vítima, que é uma criança, né? Inclusive. E aqui tem 2 questões importantes, né? Uma é o questionamento de por que ela não denunciou antes. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas a outra coisa é por que culpabilizam a vítima pelo abuso que ela mesma sofreu, né? E aí eu vou fazer um debate aqui que tem a ver com a construção social do que é homem, do que é mulher. Geralmente, e eu digo geralmente para que ninguém venha dizer, mas no meu caso não foi assim. Mas a minha mãe não é assim. Mas lá em casa, mas o meu tio, a minha irmã. Eu não estou falando de casos individuais, né? Eu não estou dizendo que não existam exceções, mas o que eu estou dizendo é que a maioria da sociedade tem um comportamento. E é isso que a gente chama de questão estrutural, porque tem a ver com uma forma de pensar e de agir que existe há muito tempo, antes de você, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, que provavelmente, se nada mudar na sociedade, vai continuar existindo depois que você morrer. E por isso que é uma questão estrutural, né? Tem a ver com a estrutura da sociedade. O que é a estrutura? A estrutura é aquilo que dá a sustentação, né? Que dá a base. Enfim, só para explicar por que eu estou falando geralmente, né? Então, bom, geralmente, a criação das meninas e dos meninos é diferente. Por quê? Porque quando acaba uma refeição, o menino nem tira o prato da mesa, sai correndo e vai brincar. A menina fica em casa para ajudar a mãe. Quando vai comprar um brinquedo, o menino ganha um carrinho, um quebra-cabeça, uma arminha de mentira. E a menina vai ganhar uma boneca, um jogo de cozinha, com panelinha, prato, xícara e tudo mais. O problema é porque ela ganha a boneca? Não, o problema não é a boneca. Boneca pode ter boneca, eu tive boneca. O problema é que você cria as mulheres, desde criança, para serem responsáveis pela casa, pela comida, pelo filho, enquanto que os meninos são criados de uma forma muito mais livre, porque eles não têm que se responsabilizar pelo cuidado da casa. Então, quando ele sai para brincar... Ai, gente, desculpa, meu cachorro está latindo aqui, e ela late muito forte, tá? Mas eu vou tentar falar mais alto.
quando o menino sai para brincar, ele se suja, ele se machuca, ou, sei lá, os meninos fazem alguma besteira, uma malcriação. O que o pessoal diz? Ah, isso é coisa de menino. Menino é assim mesmo. Mas se uma menina faz alguma besteira, sai na rua e se machuca, vão dizer, ah, ela é Maria Moleque. Ou vão dizer, se comporta, isso não é coisa de menina. Lembrando mais uma vez que eu não estou falando de todos os casos, todo mundo é assim. Eu mesmo, por exemplo, vivi me machucando na rua e correndo e jogando bola na rua e essas coisas todas. Mas eu também era chamada de Maria Moleque, né? Isso me impediu de fazer alguma coisa? Não. Mas o que eu quero dizer é que tem uma forma da sociedade fazer você ser de um jeito. A gente vai sendo moldado, né? Fazer ser normal, que o menino briga na escola. Mas se for menina, aí não pode. Eu estou falando que é para brigar na escola? Não estou falando isso. O que eu estou falando estou chamando a atenção de vocês para perceber esses pequenos detalhes, que na verdade são grandes, né? Que diferenciam meninas e meninas. E não porque eles são assim, menina é assim, porque nasceu desde sempre, né? Mas porque eles foram ensinados assim desde sempre. E quando eu digo ensinados, não é só pela mãe, pela tia, pela família, né? Eu quero dizer a sociedade ensina isso, né? A escola, a mídia. Então, se a gente vê uma novela, um filme, um seriado, sempre tem aquela menininha arrumadinha, boazinha, e sempre tem uma bagunceira que faz as coisas mesmo, tô nem aí pra nada. Mas geralmente quem se dá bem no final do filme é a boazinha, né? Ou a bagunceira vira boazinha depois em algum momento, né? E sempre tem um namorado, um homem ali para salvar ela também. Eu quero dizer isso, né? A mídia também aparece como uma forma de construção, essa construção social, né? E além disso também a própria ideia do que é ser homem é uma coisa que passa pela vida dos meninos desde criança, né? E homem não chora. Não pode lavar louça, não pode fazer nada em casa porque você trabalha de mulher. Não pode falar dos sentimentos, isso é coisa de viadinho. Tem que ser agressivo, tem que ser dominante. O que eu quero que vocês entendam é que tem uma construção social, ou seja, você coloca um tijolo em cima do outro, é uma coisa que vai com o tempo. Não é de uma vez, nasceu e já nasceu agressivo, porque é menino. Já nasceu gostando de cuidar da casa porque é menina, né? É uma construção que vai indo com o tempo, né? As relações todas que a gente vai tendo durante a vida, e conforme vai crescendo, você vai aprendendo uma série de coisas, né? Mas por que eu estou falando isso, né? Porque a construção social da masculinidade é também o que legitima um discurso de culpabilização da vítima. Então, vamos lá, eu vou explicar isso. Se a gente vive em uma sociedade em que a figura do homem é tida como a figura mais forte, a figura do controle, a figura da dominação, então, o homem é o que vai te dizer se você pode sair ou não, se você vai controlar sua roupa, que você vai usar ou não. Isso são exemplos pequenos, né, mas podem chegar em níveis muito maiores. Então, o homem vai passar a mão na bunda da mulher no ônibus, e vai ser uma coisa tipo, é homem, né, ele tem desejo, ela estava de shortinho. É um homem que vai chamar a mulher de gostosa na rua, é o homem que vai pegar a namorada pelo braço, à força, quando está com raiva. E aí vão dizer o quê? Isso é coisa de homem. Homem é assim mesmo. Então, é a mulher que sempre tem que aprender a lidar com o homem, porque o homem é assim mesmo. É ela que tem que se comportar enquanto ele faz o que ele quer da vida dele, o que ele quer da vida dela, né? Mas qual a ligação disso com a culpabilização da vítima, né, que eu falei agora há pouco? O homem, ele controla tudo, né? Eu estou falando isso assim, é uma sociedade que a gente chama de patriarcal, né, em que o poder é do homem, né? Então, enfim, o homem controla tudo e é como se ele tivesse direito sobre o corpo da mulher. Inclusive, também por isso acontece tanto estupro marital, né? O que é estupro marital? O marido quer fazer sexo, a mulher não quer, mas faz assim mesmo que a mulher não queira, mesmo que seja força. Porque, em teoria, esse é o papel da mulher. A mulher tem que servir ao homem, tem que atender às vontades dele, né? A vontade da mulher não importa nesse caso, né? Mas eles são casados. Tá, mas se a mulher não quer que aconteça, e acontece, mesmo sem querer, isso é um estupro marital. Mas, enfim, essa mesma construção social de masculinidade que coloca o homem como dominador, o poderoso, o que tem direito de fazer o que quer, quando quer, o que tem direito sobre tudo, inclusive sobre o corpo da mulher, é o que faz ser tão comum, por exemplo, os casos de violência doméstica, porque os homens podem ser violentos uns com os outros, mas homicídio de homem não acontece só porque eles são homens, né? São outros motivos. A taxa de feminicídio é super alta. Mas o que é o feminicídio? É quando a mulher é morta?
não é só isso, é quando ela é morta simplesmente porque ela é uma mulher. O que quer dizer? Bom, se uma garota termina um namoro, mas o namorado não aceita, ele faz o quê? Ele pode matá-la, né? Ele pode bater nela, porque ele cresceu sabendo que ele pode tudo, porque ele tem o direito de fazer tudo, e a mulher, não. A vontade dele é a vontade que impera, sabe? Não sei se ficou muito clara essa relação entre essa construção social da mulher e do homem lá, desde a infância, quando a menina tem que aceitar as coisas, e o menino pode fazer várias coisas que a menina não pode fazer, e quando essas crianças crescem e viram adultos, o que acontece, né? Então, relacionamentos em que as mulheres aceitam tudo dos homens, inclusive a violência, inclusive o abuso, porque elas acham que o homem é assim mesmo. De novo, cachorro, perdão. Elas acham que o homem é assim mesmo, e que ela, como uma boa mulher, tem que aceitar uma série de coisas, né? Claro que aqui eu não estou falando mais do caso da menina que foi estuprada, né? Porque ela é uma criança. Então, ali a gente tem um duplo abuso, né? É uma menina e ele é um homem mais velho, o tio, uma pessoa da família e de confiança, é alguém da família. Então, quando você é uma criança ainda, como que você vai saber que você não pode confiar em alguém da sua própria família? Como que você vai diferenciar o que é um carinho de um tio de um abuso? E como que você vai desobedecer alguém que te ameaça, né? E que tem uma autoridade, né? É por isso que também tem que ter educação sexual nas escolas, né? Para as crianças aprenderem sobre isso desde cedo, né? O que pode e o que não pode ser aceito, né? E aí, aqui a gente pode entrar em uma outra discussão, que é por que não foi feita nenhuma denúncia nesses 4 anos de abuso. E aqui eu vou falar do caso específico da menina que foi estuprada pelo tio e do caso de inúmeras violências domésticas, né? Violências que a sociedade que tende a culpabilizar a vítima diz, mas ela gosta de apanhar porque ela não larga ele, ela é mulher de bandido porque ela não sai dessa casa, fica apanhando e gosta, né? Então eu vou mostrar aqui de novo outra imagem. Peraí que agora eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui para mostrar essa outra imagem. Uma janela, é isso. Aqui. A gente voltou aqui no padre, mas eu quero mostrar essa outra imagem aqui. Não sei se dá para ver muito bem, vou aumentar aqui a visualização. Aqui a gente tem o crescimento, né? Isso aqui são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2019, né? Então, aqui a gente tem os dados de feminicídio, a idade, a raça. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse dado aqui, ó, que 88,8% dos casos de feminicídio são cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Que quer dizer o quê, né? Peraí que eu me perdi aqui um pouco. Não, tem uma outra coisa que é importante dizer, que, assim, esses dados são de 2019, e agora em 2020, com a pandemia, com o isolamento, a quarentena, os números aumentaram muito, 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 muito. E não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo, assim, desde a Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na América Latina, enfim. Todos os países que registram esses números, registraram um aumento do número de feminicídio e de violência doméstica na época da pandemia, né, nesse tempo de pandemia. Mas, enfim, aqui, vamos voltar a falar desses dados aqui dos homens, né? Então, assim, não é uma mulher que foi assaltada na rua e tomou um tiro e morreu, né? Isso não é feminicídio. Aqui ela foi assassinada simplesmente porque ela é mulher. E por ela ser mulher, ela é vista como propriedade do homem. É uma questão de poder, né? Como se o homem tivesse poder. E se ele é contrariado, ele mata essa mulher, né? Aqui embaixo a gente vê alguns dados sobre estupro, né? Aqui também tem violência doméstica, que aumentou bastante, né? E aqui alguns dados sobre estupro. E aqui a gente pode ver, ó, que 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Por hora. Então, o tempo que eu estou falando com vocês aqui, já aconteceu alguma coisa em algum lugar desse Brasil, né? Aqui eu vou mostrar uma outra figura. Espera. Não sei se dá para ver direito, mas, enfim, aqui a gente tem alguns dados do Ministério da Saúde de 2018, falando sobre crime sexual, e vocês veem a idade aqui, né? Então, aqui a gente tem na cor mais clara, crime sexual com crianças de até 9 anos de idade, e a cor mais escura de 10 a 19 anos de idade. Então, a gente vem assistindo uma progressão nesses casos, né, desde 2011, porque olha como aumentou. Em 2011 eram, 13 mil casos, e em 2018, 32 mil casos, né?
Então, aumentou bastante. Claro que isso pode ser um avanço também em relação à subnotificação, né? Porque a gente tem uma estimativa que 10% dos casos são denunciados, o resto ninguém denuncia. Então, pode ser que tenha aumentado porque o pessoal passou a denunciar mais, mas não sabemos, não temos certeza, né? E aqui a gente vê o local de ocorrência do abuso, né? E que é principalmente dentro de casa, né? Então, você está na sua casa, no espaço em que você, como criança e até como adulto, também considera seguro, né? E o agressor aqui é principalmente quem? É o pai, o padrasto ou um amigo conhecido. Então, é uma pessoa do seu círculo, né? Não é... Espera aí que eu vou fechar aqui essa coisa aqui de tela. Fecha. Então, não é um monstro, né? Não é aquela imagem que a gente tem de um estuprador, uma pessoa horrível, horrorosa. É um parente, né? É um conhecido com quem você faz churrasco, entendeu? E se você é uma criança, como é que você vai saber que aquela pessoa não é confiável, né? Que ela está te dizendo ou fazendo alguma coisa errada, né? Será que a criança ela tem discernimento para diferenciar essas coisas? Esse é um dos motivos, dentre vários, de não acontecer denúncias, né? Então, quem vai acreditar numa criança que fala que um adulto da família fez uma coisa horrível com ela? Quantos casos tem de denúncia que os pais não acreditaram, né? Então, esse é um dos motivos, né? Tanto crianças quanto adultos, mulheres adultas que não denunciam, porque elas têm medo de simplesmente ninguém acreditar nelas, né? Além disso, tem um outro medo, né? O medo de ser agredida, o medo de a família ser agredida, de não acreditarem nela, também tem sentimento de vergonha, né? De culpa pelo que aconteceu. Lembra que a gente falou da culpabilização da vítima? A questão é, bom, se eu falar, alguém vai acreditar em mim? Será que vão dizer que... Imagina, a menina tinha 10 anos e falaram que ela... Não, porque ela tá gostando, entendeu? Dos 6 aos 10 anos. Então, assim, é uma discussão que pode ser muito mais aprofundada do que o que eu fiz aqui, até por causa do tempo também. Mas, por último, eu não posso deixar de falar do tema do aborto, né? Então, no caso dessa menina, teve uma comoção muito grande contrária à realização do aborto. Inclusive, naquele comentário que eu mostrei no começo, ela fala justamente sobre isso, né? Sobre assassinar uma vida e tudo mais. Bom, independente da opinião de cada um, o que foi colocado nesse caso é uma questão de direito, né? Então, existe no Código Civil brasileiro o direito ao aborto em caso de estupro, e também em caso de risco de morte da mãe e do bebê, ou em caso de feto sem cérebro, né? Anencéfalo. Então, é uma questão prevista na legislação. Isso é uma coisa. Eu, pessoalmente, a minha opinião pessoal, eu considero uma questão de humanidade também, né? Porque se a gente fala em defender uma vida, qual vida que vai ser defendida, né? Porque a gente está falando de uma criança. Que capacidade que ela tem de cuidar dessa criança? Capacidade, assim, emocional mesmo, sabe? Não é nem só financeira. Ainda mais depois de tanto trauma, tanto abuso, sabe? Mas, independente da nossa opinião pessoal sobre o aborto, se pode ser feito ou não, bom, nesse caso pode, né? Porque a lei permite, que é uma forma também de o Estado proteger a vítima, mas, além disso, no Brasil, acontece uma quantidade muito grande de abortos ilegais. Ou seja, as mulheres que engravidaram, mas que não se enquadram nesses casos específicos que eu acabei de falar, em que o aborto é permitido por lei, elas também fazem abortos, né? Então, por vários motivos, elas optam por não dar continuidade à gestação. O que acontece é que o aborto ilegal, ele é realizado tanto em clínicas de luxo, quanto em clínicas de fundo de quintal. A questão é que as que podem pagar um aborto ilegal nas clínicas de luxo, geralmente não sofrem complicações. Mas as que não podem pagar, as que podem pagar pouco, recorrem a clínicas de custo mais baixo, ou a métodos invasivos, né? Então, vai tomar algum remédio, vai introduzir algum tipo de instrumento no útero, né? Coisas assim. E essas mulheres, elas são as que morrem. Então, se a gente vê os dados que nem são tão seguros assim sobre a quantidade de abortos ilegais feitos no Brasil, você vai ver que a maioria das pessoas que morrem são mulheres pretas e pobres. No Brasil, você tem uma noção, esse dado é de 2018, a cada 2 dias, uma mulher morre por causa de um aborto ilegal. Então, a discussão não é nem se pode abortar ou não, né? Porque os abortos, eles são feitos. É uma questão muito mais de saúde pública, né? Já que as mulheres que morrem são justamente as mais pobres. Mas, enfim, eu acho que isso é uma discussão muito maior e eu vou deixar a fala agora para o Vinícius para discutir essa coisa um pouco mais da legislação aí. Muito obrigada. Obrigado, Tainá, pela tua fala, né? Muito importante esse esclarecimento que você trouxe para todos nós, né?
Agora o professor Vinícius vai fazer a fala dele. Boa noite a todas e todos. Agradeço novamente a oportunidade, né, da gente poder conversar um pouquinho. Agradeço também a esse convite especial da Sheila e da parceria com a Tainá. Já vai se constituindo, né, até o ano que vem já. O que é muito interessante, porque a gente vai criando novas rotas também, né, de comunicação, e vai ampliando o nosso próprio discurso e conhecimento, né? Porque, na verdade, cada abordagem que a gente tem feito, eu tenho, obviamente, estudado, né, para conversar, e também tenho aprendido muito nas falas, né, de cada pessoa, porque todo mundo tem uma perspectiva e também vai estudar, né, para colaborar melhor. Como nós vimos hoje, né, uma fala excepcional, dentro do tema, toda cercada, enfim, cercada no bom sentido, né, pelos bons argumentos e pela racionalidade. A minha abordagem, como a Sheila mencionou no início, é um pouco mais jurídica, a Tainá também fez essa referência, então eu já peço um pouquinho de paciência e também desculpas, né, porque mesmo não querendo, muitas vezes a gente incorre em algum juridiquês, como se diz, né? Mas como eu sei também que alguns aqui têm essa perspectiva, né, de fazerem o curso de Direito, então já fica o meu convite aqui para que façam bem feito, né, sob essa perspectiva sociológica mesmo, de um entendimento do que é a realidade brasileira, sobretudo no que afeta e aflige os mais pobres e as mulheres, né? Certamente. E aos demais que vão para outro caminho, que não no direito, pelo menos, espero que fique uma ressalva, no sentido de que a gente pode pensar o direito de uma maneira bem constituída, de que nós podemos pensar o direito dentro de uma perspectiva democrática, racional, e que nós chamamos de processo civilizatório. Então, como eu falei, eu fui estudar um pouco a temática e construir um roteirinho. Como eu tento fazer sempre, eu vou seguir o roteiro porque assim a gente evita se perder no caminho. Eu intitulei Crianças Abusadas. E concordo plenamente que o machismo leva a um nível tal de estagnação mental e moral que até mesmo o óbvio, muitas vezes, tem uma conotação de incrível. Porém, a sensação é de algo muito terrível. E o exemplo notável neste mau sentido, ou de como o machismo interfere em ações simples da produção da ciência. Por exemplo, quando homens cientistas sequer se dão ao trabalho de gravar e estudar o canto das fêmeas em várias espécies de pássaros. Ou seja, até mesmo os cientistas naturais, entre aspas, nos mostram apenas uma meia parte da realidade da natureza. Isto nos leva a ver outras pontas de um grande quebra-cabeças, em que ainda se soma ao racismo, em que o agressor é premiado e a vítima penalizada. Mas também a misoginia, o elitismo, o bacharelismo e tantos outros ismos destrutivos da cultura, do povo, da vida civil organizada. Às vezes, há uma reação institucional, mesmo que tímida ou não definitiva. Neste caso, crianças e jovens devem ser protegidos? É óbvio que sim. E o que diz a lei constitucional? Então, eu cito o artigo 226 da Constituição Federal de 88. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e os seus descendentes. Então, não é só papai e mamãe.
Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, friso aqui. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, ou seja, é uma obrigação do Estado. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 4º do artigo 227. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Isto aqui foi escrito em 1988, é a nossa Constituição. Artigo 229. Os pais, quer dizer, os dois, têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos menores os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Pois bem, quantas são as crianças e jovens fora da escola? Quantas crianças e jovens foram violados em seus direitos e no seu corpo? É razoável que tais meninas, vítimas de pedofilia ou estupro, que resulte em gravidez infantil, sejam ainda mais atacadas e violadas pela brutalidade de alguns e insensatez de outros? O aborto, na minha opinião, deve ser deliberado, decidido pelas mulheres, em um referendo nacional, e que ali fosse observado como um direito fundamental. Uma portaria, como se diz no direito, é uma ordem ou uma diretriz que se passa a um porteiro. Portanto, portaria sobre o aborto, como nós vimos nesse caso da menina do Espírito Santo, é realmente um ridículo jurídico. Até porque o Brasil tem uma mulher assassinada a cada 2 horas, isso em 2018, como já foi lembrado. Não se deve acreditar em coincidências, menos ainda em se tratando de um cenário político em que a cultura popular reafirma-se como herdeira do escravismo e de todo o seu barbarismo. Não é razoável, não tem lógica, porque se penaliza a vítima outra vez e pelo resto da vida. Além de que a lei, assim, protege a interrupção da gravidez gerada em estupro, por exemplo, porque toda semana, todo dia, tem uma história de abuso familiar. Há casos controversos, sem dúvida, e para isso é que é fundamental que o judiciário seja acionado e que atue de forma racional,
sob a direção do processo civilizatório. Neste momento, o desafio será adequar uma linguagem, além de abraçar um tema que é espinhoso por si: o aborto legal, patrocinado às meninas e mulheres engravidadas sob a imposição de um ato de estupro. Não é fácil, ainda mais pelo estágio animalesco que vivemos na cultura nacional. Enfim, de forma resumida, nosso argumento garante que ninguém é obrigado a ser estuprado ou estuprada, porque tanto pode ser o homem quanto a mulher. A natureza jurídica deste argumento consta de previsão na Constituição Federal e sob a chancela do princípio da dignidade humana, como ocorre no Código Penal. Então, vou citar o Código Penal no seu artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Desculpem. Vide a DPF 54. Primeiro caso, aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, no caso a vítima, ou quando for menor ou incapaz, do seu representante legal. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, como disse a Tainá, casos de anencefalia também recebem autorização para a prática de aborto legal. É uma ação declaratória de preceito fundamental, que é a DPF 54. Portanto, desculpem, estou engasgando de tanto falar, Helene. Portanto, nosso argumento, sumariamente, resume-se a um pressuposto do processo civilizatório, no caso, o não retrocesso. Ou seja, não é razoável, porque não é racional, obrigar-se a prosseguir a gravidez em nenhum desses casos diante da autonomia da vontade, do direito ao corpo e da dignidade e saúde da mulher, principalmente sob a constância de uma prática de violência extrema contra indefesos, ou crianças e jovens. O direito penal não pode ser a prima ratio, quer dizer, a primeira razão, que defende o homem violador, violento e estuprador. A mulher não pode ser punida duas vezes, se é que nós temos algum raciocínio lógico a usufruir. Qual seja, ser punida no estupro e depois, por ter praticado o aborto de um feto que resultou desse estupro. Obviamente, sendo punida pelo aborto que resulta de um estupro, a mulher seria punida por algo que não escolheu, ou seja, o estupro que resultou em gravidez. Vejamos ainda que são centenas ou milhares de crianças estupradas e que engravidam em razão desse gravíssimo crime. Pois bem, se a criança estuprada, a exemplo desse caso do Espírito Santo, é obrigada a ter o bebê, por óbvio, ocorre a legitimação do estupro, bem como a criança é condenada a manter em si o resultado de um crime grave contra o seu corpo, a sua psique, anulando-se a própria vida, que deveria ser, neste exemplo, o bem jurídico defendido a crianças, jovens e mulheres, que é a vida. Desse modo, com o estupro legitimado, a criança receberia a condenação pelo crime praticado por outra pessoa, sobretudo agora agravado, porque se entende que o seu algoz, o estuprador, é alguém que deveria protegê-la, na condição de um parente, pais e tios, primos e irmãos. A se legitimar esse duplo crime,
que seria o estupro, e a imposição de uma gravidez a uma criança, resultante desse mesmo estupro, e sob a ameaça de se condenar esta mãe-criança, entre aspas, por aborto, logo, alguém poderia defender um tal de direito de estuprar, quem quer que fosse, além de se impor outra obrigação à vítima do estupro, a obrigação de ser estuprado ou estuprada. A todo o direito, como nós sabemos, corresponde uma obrigação. Juridicamente, a obrigação de fazer do Estado e da família, que é proteger as mulheres, jovens e crianças, acabaria em retrocesso, por se converter no tal do direito ao estupro, em que a violação de um direito fundamental, essencial, como é a vida de mulheres, jovens e crianças, seria usurpado como direito do macho violento e violentador. Com certeza, nesse caso, abandonaríamos todo e qualquer raciocínio jurídico civilizado, com base no direito ocidental, que vem se constituindo desde o Renascimento. Renascimento, vocês sabem, das aulas de história. O resultado mais óbvio desse retrocesso nos padrões civilizatórios apontaria que em pouco tempo nós teríamos uma sociedade de canibais, uma sociedade Walking Dead. Por fim, e seguindo o mesmo raciocínio de proteção às crianças, aos jovens e às mulheres, e de que algoz é algoz e vítima é vítima, cabe a importância de aqui se frisar. Se o trabalho infantil e de jovens fosse algo eficaz na formação das pessoas, isto, o trabalho infantil, seria um privilégio das elites e não seria relegado às classes populares mais empobrecidas. Quando o Estado é o violador, entre aspas, o estuprador do direito fundamental, e a vítima tem que fugir, como essa menina do Espírito Santo, será que o problema foi criado por ela ou por qualquer outra mulher? Qual é o tipo de desinteligência que nós aplicamos aqui? Quando o poder público é racista, devemos fazer o quê? Ou machista? Assim, quando encerramos qualquer conversação, pensemos em algo como um real sentimento, tipo, agradeço por fim, declarando claramente um obrigado. E aqui eu sigo um verso que talvez seja de Ariano Suassuna, em lembrança da língua materna dos concidadãos portugueses. Pois, ao se dizer obrigado, imediatamente nos obrigamos a quem nós agradecemos. Criamos uma obrigação de reciprocidade. Isto é fundamental na gestão da vida social, porque criamos como regra de convivência baseada na obrigação de retribuirmos a educação, o cuidado, a gentileza, o respeito a quem nos abrigou de alguma forma. A cultura muçulmana pratica isso há milênios. Por essa regra de cordialidade real, e não como na nossa, que é baseada na hipocrisia, no cinismo, é-se obrigado a dar hospitalidade até mesmo ao inimigo, que em nós procuraria algum refúgio. É a regra da hospitalidade que começa com um por favor e termina com um obrigado. Obrigado, portanto. Desde já, sinto-me obrigado a defender a vida dos jovens, das crianças, das mulheres, a educação pública e a Constituição Federal de 88. Para mim, é uma obrigação pública e humana, ainda que não devesse ser uma obrigação, mas um condicionamento natural da vida em sociedade. Em todo caso, fica aqui a lembrança de que somos obrigados a manter a mínima civilidade e a luta para combater as monstruosidades criadas pela cultura nacional,
que é racista, homofóbica, machista, misógina e crente, de que pode abusar de qualquer direito humano, especialmente se isso traz alguma recompensa material ou pessoal. Então, obrigado, e sou obrigado a defender vocês nesta obrigação que eu escolhi para mim. É isso. Obrigado, professor. Excelente sua fala, eu acho que todo mundo, né? Eu acho que fica mais para os nossos alunos mesmo perceberem, assim, que é uma fala mais formal, né? Não é uma fala tão coloquial quanto a gente utiliza na sala de aula, né? Para eles verem, assim, que isso aí é fruto da formação, da educação, do estudo da pessoa, né? Para alcançar esse nível, assim, saber se expor tão bem assim, tá? Muito obrigada. Obrigado. Mas eu pedi desculpas antes, né? Eu acho que eles entenderam tudo que você falou. Então, agora, gente, eu queria ver com as professoras, a professora Regiane, a Suzana, que é da Biologia, a Regiane é da História, e a gente está aqui também com a nossa pedagoga Elisângela. Eu vi que tem a Helena também, que está presente. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode tomar a voz agora. Bom, então eu vou dar uma palavrinha. Boa noite a todos. Eu achei muito interessante, né? Tanto ali o quadro que... desculpa, eu não lembro o nome da moça que fez a exposição. Tainá. Atrasado. Eu achei que era 7h30, me perdi um pouco aqui, estava fazendo uns outros trabalhos, mas eu achei muito interessante ali os números, né, os quadros. Na verdade, a gente tem acompanhado tudo isso através das mídias, né, porque está sendo muito divulgado, mas a gente não para ter essa leitura, essa atenção voltada para esses números, né, muitas vezes. E também para a fala, né, do nosso professor ali, que também coloca nessa questão da desinteligência, né, que muitas vezes a gente acaba sendo vítima, a gente que eu digo, as mulheres, né, de uma forma geral, ou até mesmo hoje, muitos meninos masculinos, né, as crianças, também sendo vítimas, e a vítima, às vezes, acaba se sentindo culpado, né, pelas coisas que acontecem. Tanto a mulher com violência em casa, ou, né, violência na sociedade, de uma forma geral, pelo homem, ela acaba se sentindo vitimizada, né, a vítima acaba se sentindo culpada, aliás. E o culpado ali, o algoz, que né, o professor falou, acaba sendo protegido, né, protegido de uma forma, assim, ampla. Então, é muito triste tudo isso que tem acontecido na nossa sociedade hoje, e eu acredito e defendo que realmente deveria ter nas escolas uma educação mais voltada para essa questão, né, de violência, da sexualidade. Deveria ter isso mais, de uma forma mais abrangente e invasiva nas escolas, com certeza. Que é só assim a gente vai estar conseguindo mudar um pouco esse estigma aí, né, dessa questão que está sendo colocada já culturalmente, vindo de muitos anos, que o homem tem que ser um macho alfa ali na relação, de uma forma, né, muito... eu creio que, assim... não é muito bem entendida, e está vindo culturalmente isso, e isso tem que ser quebrado, esse paradigma tem que ser derrubado. Muito obrigada. Isso mesmo, Elisângela, né? Complementou ali a fala, e principalmente porque a gente trabalha na escola e a gente às vezes tem que atender casos assim, né, Elisângela? Eu tenho certeza que você já teve que trabalhar muito, às vezes, porque a gente trabalha com os pequenininhos, né? E é muito complicado quando você pega um caso assim de abuso em casa e você vê que a gente fica... isso derruba o trabalho da gente, né? Eles dão muitas, assim, indícios, né? Às vezes eles não falam, eles têm medo. Então, acontece muito, não só os pequenos. Eu já conversei, eu já trabalhei em outras escolas também, e eu vejo, assim, muitos adolescentes, né? Nossos adolescentes,
eles trazem uma bagagem de violência, violência sexual mesmo, né? De abuso. Isso. Também violência física. Então, estão trazendo aquilo e eles se fecham. Daí, às vezes, você não entende por quê, né? De alguns comportamentos, até a gente entende, mas a gente não tem certeza. A gente entende, assim, o que está acontecendo com ele, a gente desconfia, mas a gente precisa ter certeza, né? Porque é realmente aquela situação que está acontecendo. Mas é muito, assim, é claro, assim, eles deixam muito nítido a toda forma de violência que estão sofrendo, tanto os pequenos quanto os maiores. Eu já trabalhei em escola, em centro de educação infantil, escola, que tinha uma menina de 10 meses, que estava com gonorreia, que tinha sofrido abuso do pai, o pai, e o menino de 5 anos, a mesma família, né? Esse pai depois foi preso através da escola. Então, é terrível se pensar que uma menina de 10 meses, isso eu vi, né? Então, e a mãe fazia vista grossa, ela sabia, né? Ela desconfiava, né? Mas ela já desconfiava sabendo, e ela não queria saber, né? Então, até que ela foi realmente forçada a enxergar essa situação e fazer a denúncia, né? A escola conduziu a isso. Então, isso está muito próximo da gente. E a gente, às vezes, também não quer ver. É verdade. A gente não suporta ver, né? Mas é nosso trabalho ver, enxergar e fazer algo, né? Fazer a denúncia, né? Sim. Levar para quem é de competência tomar atitude, né? Mais alguém? A Regiane ou a Suzana querem falar alguma coisa? Eu quero falar um pouquinho, Sheila. Eu quero fazer uma observação. Eu não sei se está todo mundo me ouvindo, porque o áudio do meu notebook está um pouquinho ruim. A respeito, o Dr. Vinícius, ele falou a questão do aborto sobre o consenso feminino, né? E a importância que existiria no caso se as mulheres decidissem, todas elas, a respeito do aborto, porque é algo relativamente novo para se discutir, mas historicamente o aborto é uma prática antiga, né? Então ele tem sido feito, ele está sendo feito e ele sempre foi feito, né? Então, qual é a novidade nisso tudo, né? A novidade e talvez aquilo que nós, enquanto mulheres, enquanto sociedade, deveríamos pensar aonde está o nosso lugar de fala nesse momento para que nós possamos discutir o aborto de forma a não sermos julgadas ou condenadas. Ou seja, onde e quando existe a oportunidade para que essas mesmas mulheres possam falar, olha, eu quero abortar de maneira segura, e como eu consigo isso num país machista e misógino como o Brasil, né? Então, esse conceito, ele é muito arraigado historicamente, ou seja, quem está decidindo sobre o corpo da mulher? E desde quando? Né? Então, a minha pergunta que fica, assim, para todos nós, até quando? Até quando esse tipo de decisão e esse tipo de questão estará nas mãos, muitas vezes, não de nós, mulheres, né? E como nós, mulheres, poderíamos fazer para que nossa voz fosse ouvida de uma maneira mais eficiente, né? Eu deixo esse questionamento para vocês e
deixo também a minha indignação quanto ao caso daquela youtuber que foi abusada e foi abusada estando entorpecida, e a justiça considerou que o estuprador dela é inocente, né? E nesse sentido, quantas mulheres não se sentiram ofendidas nesse momento e não amparadas pela justiça brasileira? E com provas, né? Tinha todo provas. Tipo de prova, tinha sêmen, tinha imagem, tinha tudo. Sim, exatamente. O dinheiro, né, que ele tinha, foi muito... Esse caso tinha tudo o que era necessário para que houvesse a condenação, mas não foi o que a gente viu. Então, nesse sentido, a gente percebe essa estrutura patriarcal muito presente e arraigada. Podem falar, gente. Eu só estou fazendo a minha chave e expondo aqui a minha indignação, já que a gente está falando de estupro, né? A respeito do tema. Posso dar um pitaquinho? Com certeza. Essa ideia do referendo, eu troquei plebiscito por referendo, porque tem uma diferença técnica, né? O referendo é o texto já pronto, e aí você delibera sobre ele. Eu entendo que é melhor que o plebiscito, que é uma espécie de carta aberta, né? Você dá o direito do sujeito escrever o que ele bem entender. Então, sempre que a gente puder, penso eu, né? Tecnicamente, substituir plebiscito por referendo seria melhor. Agora, Regiane, sinto muito, mas a nossa proposta não vai passar. Sobretudo se a gente pensar que as mulheres deveriam ser protagonistas, né? Para decidir sobre esse referendo. Eu não tenho a menor dúvida, mas eu sei o quanto é utópico isso. Mas a nossa luta é feita também por utopias, né? Talvez essa utopia não se materialize, mas quem sabe resulte em outras ações que tenham um êxito melhor, né? E você me fez recordar essa decisão da justiça, em que haviam provas, né? Eu não acompanhei o caso assim tão de perto, só vi o resultado final, em que realmente o sujeito foi absolvido. Acho que era um empresário, né? Mas me fez recordar de uma juíza, uma mulher, que condenou, isso foi onde mesmo? Outro dia até me corrigiram. Eu falei que tinha sido em Manaus, mas não foi, não, no Amazonas, né? Mas eu acho que não foi. Mas, enfim, uma juíza, uma mulher condenou uma outra mulher, no caso, uma jovem, a ficar presa em uma cela com dezenas de homens. Né? Isso para mim foi assim... Eu me lembro desse caso. Lembra desse caso? E isso para mim foi o máximo de terror que eu poderia imaginar que alguém formulasse. Né? E pior, né? Por uma juíza, em que você, ou por um magistrado, enfim, mas que você subentende que é uma pessoa que deva conhecer minimamente o conjunto das leis, né? Pelo menos o sentido básico do que é justiça. E o mínimo aí seria, se de fato esta jovem é condenada por alguma coisa, o mínimo seria ser levada a um presídio feminino, e não uma cela com dezenas de homens. E pior, como é que uma mulher condena outra a uma pena desse tipo? Quer dizer, não tem lógica de jeito nenhum, né? Não tem pavimento em termos de raciocínio em nenhum sentido, né? Ô, Vinícius, deixa eu pegar um gancho que você está falando, vou me intrometer também aqui rapidamente, que eu acho que é muito importante quando você fala dessa proposta de não, tem que ter uma votação das mulheres, tem que decidir. Eu fico preocupada, talvez não passe, porque a gente não tem uma homogeneidade entre as mulheres desse país aqui, como de nenhum lugar, né? Então, quando a gente fala de patriarcado, a gente não fala só, claro, o homem está exercendo a dominação ali, mas a mulher exerce a ideologia patriarcal também.
que é o que faz possível ter uma juíza que faz uma atrocidade dessa, entendeu? É o que faz possível ter uma mulher que comenta no Facebook que a criança estava gozando há 4 anos, entendeu? Porque você tem essa construção social do que é o homem, do que é a mulher, que é machista, enfim, que é opressiva também, ela também é efetivada por mulheres, né? E aí também tem uma série de questões aí que eu fico pensando, nossa, mas não sei não, se colocar para votar as mulheres, pode ser que não passe, porque tem muita mulher que tem outro tipo de ideologia e não tem essa discussão sobre os direitos, né? Então, acho que é sempre importante também a gente pensar nisso, né? Como tem que ter essa discussão também com as mulheres, para que elas consigam desconstruir também esses padrões que elas têm, esses paradigmas que elas têm, né? Das relações, do gênero e tudo mais, né? Mas você fez a observação crítica e já respondeu. Primeiro, não passaria de imediato. Porém, como isso nunca vai a referendo, sobretudo da maneira como a gente pensou, o que vai ocasionar? Um debate. Então, essa sua fala seria o resultado imediato daquela minha utopia, de ter um referendo sobre o assunto. Utopia porque não vai acontecer. Porém, instiga o debate sobre esse patriarcado. Então, digamos assim, é um subproduto, na verdade é o produto em si, né? Mas eu diria que é um subproduto de um referendo que não vai acontecer, mas que sim, é possível de gerar um debate sobre a sociedade do patriarcado. Então, se isso acontecesse, certamente você estaria feliz e eu também. Mesmo que o referendo não viesse a ocorrer. Né? Mas vejam, a gente está plantando a sementinha no coração das nossas adolescentes aqui, né? Então, a gente já está fazendo alguma coisa, né? Pode ser utopia, mas quem sabe se numa próxima geração aí, a dessas meninas que estão aqui conosco, né? A gente não pode ter aí uma futura deputada, uma futura senadora, né? Alguém que vá para a área onde a lei acontece de fato, né? Onde se faz a lei, né? Fica a responsabilidade, a gente passa a bola para essas meninas que estão vindo depois de nós aí, né? Ou até mesmo o Carlos ali, né? Que está ali escutando. Isso. Sim, Os meninos também, né? Mas é claro, né? Fala não só as meninas, como os meninos também. Mas eu digo assim, infelizmente, essa é uma luta da mulher, né? É uma luta da mulher. A gente precisa do apoio dos homens também, né? Mas a gente tenta já pôr a sementinha no coração desse povo aí que a gente está preparando para futuras gerações, né? E para pôr uma pitadinha aí, quem sabe uma dessas meninas é uma Marielle, no bom sentido que eu digo, viva, né? E atuante. Quer dizer, alguém mesmo. Que resgate uma dessas meninas, venha resgatar o espírito, melhor dizendo, então, da Marielle, né? Isso mesmo. Alguém mais? Professora Suzana quer comentar? Professora Suzana da área da biologia, né? Quer comentar alguma coisa, prof. Suzana? Será que ela evaporou do lugar? Professora Suzana? Chegou. Tem a Ana Paula também, que é a nossa parceira lá no curso, né? Que também é educadora. A Suzana respondeu aqui na mensagem. Acho que ela está sem áudio. Maria. A Suzana está no chat, eu acho que ela está sem áudio. Ana Paula? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Paula Silveira. Boa noite. Faço doutorado na educação na UFSCar. Participo com o professor Vinícius no curso de extensão sobre direitos fundamentais e os desafios da educação em tempos negacionistas. E a gente estava aqui comentando no chat. Mas antes de prosseguir, queria parabenizar vocês, professores, por essa iniciativa
que isso se propague cada vez mais nas escolas públicas. É fundamental trazer essas discussões para os jovens. E a gente estava discutindo no chat a importância dessas manifestações, desses coletivos habitar a escola. Mas esse habitar a escola tem que ser, como que eu poderia dizer, tem que ser reconhecido pelos pares, pelos professores, pelos diretores. Isso não pode ficar restrito apenas a um grupo, mas esse grupo ser aquele grupo, assim, o grupo do outro, aquele grupo que não habita todos os espaços, fica só num cantinho discutindo. Não, eles têm que vivenciar a escola pública, levar esses debates para as comunidades e sempre reforçar a necessidade de, como a Helena disse, que é visível que existe uma docilização dos corpos, né? Então, a gente não pode permitir que essa docilização dos corpos não faça o agir, mas um agir de modo crítico desses estudantes nas escolas públicas. A Helena talvez poderia comentar sobre a pesquisa que ela desenvolve, que ela fala que esses coletivos já existem nas escolas do Estado. Eu nunca trabalhei nas escolas estaduais, nas escolas públicas do ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, eu não posso falar desse lugar. Eu falo do lugar da escola básica, fundamental 1, com crianças de 4 a 9, 10 anos. Então, talvez vocês tenham muito mais propriedade para comentar sobre esses coletivos nos espaços escolares, que é fundamental para os estudantes discutir de modo crítico quem eles são, qual é a função deles nessa sociedade. Talvez a função deles é lutar pelos seus direitos fundamentais. Talvez não, é a função deles compreender e lutar por esses direitos. Como sempre, eu vou pondo as pessoas em fria, né? Agora foi a Ana Paula. Sim, professor, mas tudo bem. A Helena quer falar alguma coisa? A Ana Paula citou a Helena, ela quer contribuir, Helena? Oi, boa noite. Não sei se o som tá bom aí. Tá bom. Tá bom? Tá. Na verdade, a minha pesquisa de mestrado e de doutorado é na área de gênero e educação, né? Agora eu estou trabalhando no doutorado, faço doutorado na Unicamp, e o meu doutorado é na intersecção da educação, da juventude e das questões de gênero. E eu passei 2 anos dentro da escola pública pesquisando, né, esse tema das relações de gênero e nessa intersecção com as redes sociais. E uma coisa que me deixa bastante, assim, esperançosa, né, do verbo esperançar, vou dizer isso, é que os jovens, eles já têm um certo conhecimento, uma certa organização para discutir esses temas. Eles estão nos coletivos, os coletivos feministas e os coletivos de mulheres que não se dizem feministas, né? A gente tem aí categorias diferentes, mas isso eu vou discutir na minha tese, enfim. A gente encontra essas jovens discutindo essas questões. A escola, de uma forma geral, pelo menos as que eu estou investigando, ela não abre espaço, ela não deixa. Então, esse espaço, ele surge do enfrentamento que o estudante ou que a estudante acaba produzindo para poder falar desses assuntos. Uma coisa que eu fico muito preocupada é quando a gente fala assim, a gente precisa ter educação sexual na escola. Não precisa. Educação sexual na escola a gente já tem. E normalmente se fala sobre saúde da mulher, né? A responsabilidade da mulher evitar a gravidez. Pelo menos foi isso que eu acompanhei até agora. Mas a gente não fala sobre as relações de gênero, sobre as relações afetivas, sobre os conflitos. E o que eu observei até agora é que o jovem, a menina, né, a moça, o rapaz, eles querem falar sobre isso. Eles querem entender por que eu me encanto por fulano e não por fulana. Por que eu me encanto por fulano e por fulana? Sabe aquela música, eu gosto de meninos e meninas?
ele quer discutir isso. A escola não está preparada. Ou citar, evita, porque é um tabu muito grande. Foi o que eu comentei no começo ali, que o professor Vinícius até falou, olha, é isso mesmo. O corpo ainda é um lugar de controle, que foi o que a Ana Paula falou aí, trazendo Foucault, né? O corpo é para ser dócil, o corpo é para ficar sentado. Então, a gente sente muita falta, dentro das escolas, dessa discussão mais verdadeira e mais transparente sobre relações de gênero, sobre violência, sobre diversidade de gênero, sobre diversidade de sexualidade. São temas que interessam demais a juventude e que nós não falamos. Primeiro, porque nós não estamos preparados como professores para falar disso. Segundo, porque se a gente for falar disso, alguns pais vão bater na porta da escola e falar assim, vocês estão fazendo o quê? Estão doutrinando meu filho? Né? Mas isso está lá dentro, mas o jovem está lá. Eu não tenho resposta, tá? Para isso. O jovem está lá, ele está falando sobre isso nas redes sociais, ele está falando sobre isso nos circuitos que ele frequenta, tanto nas redes quanto fora das redes, né? Nesse espaço estriado aí que se cria. Então, é uma discussão bastante interessante. E como a Ana Paula falou, né? Esse momento eu achei sensacional. Eu estou, assim, apaixonada pelo que está acontecendo aqui, porque são professores e estudantes do ensino médio aqui com a gente, conversando sobre um tema que é de grande interesse, que dentro da escola, daquele espaço dos muros, né? Porque a gente está para além dos muros da escola aqui. A gente está falando de temas que seriam tabu, né? Isso me encanta. Eu acho que essa é a função social da tecnologia, é uma das funções, né, professor? E isso me encanta, acho que a gente tem que fazer mais coisas assim. Parabéns aos professores e professoras por essa iniciativa, parabéns aos alunos e alunas que estão aqui, e eu acredito que alguns já devem até conhecer coletivos e participar de coletivos, e podiam contar um pouco das suas experiências, né, desse trânsito que tem nas redes sociais. É isso, gente. Obrigada, viu? Desculpa porque eu falei demais. Mais alguém quer dar um parecer aí? Acho que dá para a gente abrir para a gente ouvir um pouco esses alunos também, né? Vamos ver quem deles quer falar alguma coisa aí. Carlos, Amanda. Eu não sei falar nada. Não sei. Larielle, quem mais? Luiz Fabiano. Alguém quer comentar alguma coisa? Jéssica, Vitória, Virgínia. Acho que o Carlos poderia falar, mas não sobre a rifa. Carlos. Fale, Carlos. Não sei o que falar. Eu também não sei. Quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar aqui, ou você pode perguntar o que você quiser, Carlos. Alguém vai ter que responder. Agora deu um branco. Deu um branco? Nenhum dos alunos quer falar nada? Hoje não. Hoje não? Jéssica. A Vitória. Façam perguntas, gente. Eles têm vergonha. Aproveitem para perguntar. Eles estão abertos a perguntas. Podem perguntar. O Carlos estava cantarolando Maria Maria. Isso, para mim, já é significativo, viu, Carlos? Isso já é bem legal. É que eu entrei no link que acho que quem mandou o link? A Helena mandou o link e daí apareceu embaixo. Tá escutando. Então, alguém quer fazer pergunta? Se não quer, pelo menos abre o microfone e diz, não quero perguntar. Não. Não, Obrigada. Eles têm vergonha, viu? Daí depois eles vão ficar entre eles lá, matutando entre eles as questões, né? Eu não pergunto para você. Mas eu acho que é importante, né, como eu disse, trazer esse debate, né, mais aprofundado para eles entenderem, né, a importância do estudo, né? Porque, infelizmente, a gente tem uns adolescentes que não estão muito
animados, vamos dizer assim. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, né, com o ensino remoto, então, a gente a pedagoga, ele sabe que é uma luta diária para trazer eles, né, para fazer um meet com eles, gente, vocês não têm noção do que é, né, então, por isso que eu pensei nessa proposta, eu falei, não, alguém vai aparecer e vamos ver se eles gostarem, a gente vou fazer outros, né, outros temas também, que eu acho importante justamente esse debate, porque da escola, de fato, é muito corrido, muito atropelado para a gente trabalhar muita coisa, né? Mas então, alguém mais que quer fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu acho, Sheila, que não tem como, tenho certeza que não tem como não gostar, né, desse momento aí que a gente participou, porque com tantas pessoas aí, né, os professores, né, que estão lá fazendo mestrado, doutorado nessa área aí, puderam dividir, né, o conhecimento com a gente. Também, né, o professor Vinícius ali, com a sua fala, que também foi bem importante. Então, todos os que participaram tiveram muito e têm muito a contribuir, né, com a nossa parte profissional dentro das escolas, trabalhando com crianças e adolescentes. Então, acho que foi muito bom mesmo e não tem como a gente não aproveitar isso. Não é verdade? Com certeza. Mais alguém? Não? Então, vamos ao grande sorteio. Que é isso que eles estão esperando. Aleluia, meu Eu falei Deus. que eu ia sortear um brinde para quem participou.